Fala galera, e trazendo aqui a correção de mais uma parte, mais uma prova diferente ali que a gente teve de um concurso público. Se liga. Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão no Matemática Fácil. E galera, a gente teve ali, a gente já comentou do concurso da cidade de Orizona, no interior do estado de Goiás, a banca examinadora ABCP, o pessoal ali da Associação Brasileira de Concursos Públicos, e a gente já falou sobre o do ensino superior. Mas antes de seguir, aquele acordo nosso de sempre, né? Já vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera para ajudar o canal a crescer mais para vocês aí. E também coloca aquele comentário, né, pessoal, para fortalecer aí o nosso movimento. Sim, pessoal, a gente já teve a correção ali de uma parte que foi dentro do pessoal de nível de ensino superior, mas algumas bancas está se tornando ali um hábito o pessoal colocar, mesmo que dentro do mesmo nível, questões diferentes para algumas áreas, como por exemplo para a nossa matemática. Então a gente fez a correção de uma parte, já tem aí vídeo no canal. Esse daqui, galera, né, atendendo a pedidos ali dos nossos inscritos, do pessoal que está nos nossos grupos. Então, por exemplo, essa prova aqui, ainda de nível superior, por exemplo, para os cargos de analista ambiental e de pedagogo para educação infantil, tiveram essas questões que nós vamos comentar hoje. Então, mesmo sendo do ensino superior, a gente teve aí na mesma prova modelos diferentes de questões, ok? E para ficar por dentro disso, né, se quiser pedir ali uma correção, alguma coisa conosco, é claro que tem que estar por dentro das nossas redes sociais, né, pessoal? Então, tem o nosso grupo do WhatsApp, tem o link aí para você entrar direto, para você ter contato ali conosco. Tem o nosso grupo na galera do Telegram, que eu coloco materiais lá. Tem o nosso Instagram, que você pode ter acesso ali direto também, nossa página no Facebook e o nosso Twitter. Todas as nossas redes sociais aí. E aí, isso daqui, galera, foi uma das nossas inscritas, já aqui, velha de guerra aqui no canal, que nos pediu, professor, esse eu fiz para analista ambiental. Então não foi o modelo que você comentou no último vídeo. Você pode fazer ali um outro? Claro que sim, né? Não vou colocar aqui a imagem dela para não expor, mas muito obrigado, Adriana, por além de ter feito esse pedido, assim como outros pediram para o pedagogo de educação infantil, ela foi lá e deixou aquele elogio, e é claro que eu sinto muito prazer, além de receber, de trazer aqui para vocês esse feedback, né? Ela agradeceu ali e falou: estou melhorando cada dia mais graças às suas aulas. Então, queira ou não, ela é nossa inscrita, acompanha aqui o nosso canal e a gente está aí fazendo a nossa questão aqui, que é realmente simplificar a parte da matemática para vocês. E é como eu sempre peço, né, galera? Queira ou não, para o algoritmo do YouTube entender que vocês estão gostando, além do like, é interessante você deixar lá o seu comentário. Então coloca lá, professor, valeu, gostei, gostei da aula, não gostei da explicação, eu fiz de uma forma diferente, enfim. Coloque seu comentário e o algoritmo do YouTube entende também e indica para mais pessoas. Então, sem mais delongas, vamos lá aqui para a provinha. Lembrando, né, anotações na prova, galera, e a ordem das questões ou a numeração pode mudar ali em relação às provas. Anotações que as pessoas que mandaram a foto me mandaram, a gente só ignora, que a gente vai fazer aqui a correção juntos, ok? Então, vamos lá. Na primeira questãozinha, para esse modelo de provas, apareceu lá o seguinte: Emanuel dispunha de uma certa quantia. Emanuel emprestou 30% para o seu amigo Gustavo. Ok. Gustavo, por sua vez, pagou o empréstimo em 4 meses, depois com juros simples de 5% ao mês. Assim, Emanuel recebeu de Gustavo R$ 450. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. E aí ele vem falando ali que Emanuel tinha inicialmente qual valor. Beleza. Falou de juros simples, né, pessoal? A nossa ideia ali você falou de juros simples, eu tenho a ideia que montante é igual a juros mais o capital. Só para isolar esses juros aqui, então vai ser montante menos capital, ok?
Isso daqui a gente vai utilizar na seguinte ideia. E a fórmula do nosso juros simples é os juros capital vezes a taxa vezes o tempo. Ou a gente brinca aqui no canal a nossa equação ali do doguinho, né? Junto, sit. E os professores de inglês ficam loucos, né, da gente falar sit com C. Mas é só para ajudar a lembrar. No lugar desses juros, galera, eu vou escrever aquela ideia que eu coloquei ali antes. Eu vou colocar ele sendo montante menos capital. Eu já vou fazer essa substituição. Pelo seguinte, galera, ele falou ali pra gente o montante, aquele valor de R$ 450 que a pessoa recebeu, já foi o valor final, né? Que no caso o Emanuel recebeu. Ele recebeu R$ 450. Então ele recebeu um montante que estava tendo os juros junto com o capital. Então ele recebeu 450. Esse capital eu não sei quanto é. Capital vezes a taxa de 5%, ou seja, 5 sobre 100, vezes o tempo de 4 meses. A taxa também era mensal, então tá tudo ok no nosso exercício, certo? Multiplicando aquela galera ali, eu tenho que 450 menos C é igual a 5 vezes 4, 20C sobre 100. Facilitando nossa vida, eu já posso tirar ali um zerinho, ok? E eu posso simplificar aqui também essa fração, né? 2 dividido por 2 vai ficar sendo 1, e 10 dividido por 2 fica 5. Então, o que sobramos ali? 450 menos C é igual a C sobre 5. Novamente, vamos multiplicar cruzado esse pessoal. Então, eu vou ter ali o seguinte. 450 vezes 5, eu tenho 2.250 menos 5C, 5 vezes C, é igual a 1C. Esse 5C negativo vai passar positivo. Então, eu vou ter 2.250 é igual a C mais 5C. Não vai dar 6? Esse 6 eu vou passar dividindo. 2.250 dividido por 6, nós vamos ter ele sendo 375. Então, esse foi o capital que o amigo dele, né, o Gustavo, pegou emprestado. Essa parte. Só que isso não era 30% do valor inicial. Então, o valor inicial que eu não sei, eu vou chamar de X. Isso era 100% do dinheiro. 30% do dinheiro nós acabamos de descobrir que é 375. Ok. Então, o que eu tenho aqui? 30 vezes x é igual a 375 vezes 100. É só colocar 2 zerinhos no final. Então, fica 37.500. Vamos dividir. 37.500 dividido por 30. Tiro um zerinho ali, facilitando nossa vida. Ao fazer essa divisão, eu vou ter que o meu x é de 1.250. Então, esse é o valor inicial. 1.250, gabarito, letrinha A, de aprovação, A de acertei. E fico feliz, né? Quem nos mandou a imagem, quer ou não, acertou também a questão, né? Aquela marcação ali de amarelinho. Na verdade, ela estava corrigindo a questão, né? Ela marcou letra C, infelizmente. Aí aqui ela estava corrigindo a prova dela, provavelmente. Saiu ali já algum gabarito, provavelmente. Então ela olhou ali um preliminar ou algo do tipo, ok? Seguindo, galera, para a nossa próxima questão. Próxima questãozinha fala o seguinte. Olha aqui. Colocou lá, eu vou utilizar já as notações que ela colocou. Com base na figura abaixo, que representa um triângulo retângulo, então já tenho ali um ângulo de 90 graus, né? Um triângulo retângulo. Ele escreveu o alfa vale 90 graus, beleza? E conhecendo as medidas dos seus segmentos. Então ele falou aqui de C até D. Esse segmento mede 48 metros. De D até B. De D até B, esse cara mede 27 metros. De C até A, esse cara mede 60. E aí ele pediu
Com relação à medida AD. O AD, ele está traçando ali, na verdade, a altura desse triângulo. Então, ali eu vou chamar esse cara de H. Até para lembrar da altura. Certo? Comando da questão. Quero saber o valor de AD, né? O segmento AD assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui, pessoal? Eu posso fazer a soma de todo esse segmento. De C até B. E basta somar ali, né? 48 mais 27, nós temos ele sendo 75. E aqui eu tenho que lembrar das relações métricas, né, pessoal? Porque eu tenho um cateto do triângulo grande. Inclusive, vamos desenhá-lo ele aqui novamente. Olha aqui a nossa ideia do exercício. Vou desenhar aqui a mão livre como se fosse lá na hora da prova. Então, tem ali A, B e C. Aqui eu tenho o D. 90 graus, lá em cima também é 90. Então, eu tenho um cateto do triângulo ABC, que é 60. Eu tenho a projeção dele, que é 48. E agora eu descobri todo esse lado, que é a hipotenusa do triângulo ABC, sendo 75. Tá. Chamando aquele cateto de C ou de B, nas fórmulas que nós temos, né? Eu sei que quando eu pego o meu cateto ao quadrado, isso é igual à multiplicação da hipotenusa, 75, vezes a sua projeção, que é 48. Então, 75 vezes 48, nós vamos ter 3.600. O quadrado eu vou extrair a raiz de 3.600. Dica para ganhar tempo, galera. Raiz de 36 não é 6. Ao tirar a raiz quadrada ao tirar ali a raiz quadrada de números que terminam em vários zeros, eu pego a metade deles. Então, se eu tenho 2 zeros, aqui vai ter apenas 1. Certo? Então, ali eu tenho esses valores, né? Só que, por esse caminho que eu coloquei, galera, eu iria encontrar quem? O valor do C que eu já tenho, né? Eu quero esse valor? É um valor que a gente está precisando? Não, né? Então, esse seria um caminho para resolver? Coisa que acontece ali, a galera se perde em relação às fórmulas da relação métrica. O que eu vou utilizar? Eu não precisaria disso. Se eu quero o valor de H e eu tenho ali as minhas projeções, bastava lembrar que H ao quadrado, eu nem precisava dessa soma. Bastava lembrar que H ao quadrado é igual a M vezes N, ou seja, as duas projeções. Então, o meu H ao quadrado, ele vai ser 48 vezes 27, beleza? O vídeo vai ficar um pouquinho maior ali, mas é só para a gente ter essa noção de não errar por causa desse tanto de fórmulas que tem nas relações métricas. Ao multiplicar esse pessoal, agora sim, 1.296, e ao extrair a raiz de 1.296, nossa raiz de 1.296, aqui do ladinho eu vou ter o meu H sendo 36 metros. E foi o que nos pediu, a medida de A até D. Professor, mas como que eu acho essa raiz? Galera, a gente tem aulas aqui ensinando vários métodos para achar a raiz. O mais utilizado é fazendo a fatoração, né? Vai pegar o 1296, fazer a fatoração, a gente tem aula sobre isso, pesquisa dentro do canal. Aqui, no momento que nos importa, é o nosso gabarito. Então, letrinha C, concurseiro, letra C de concursado. Ok? Vamos de próximo. Questão número 13. Por mais que a escrita dela não ficou ali muito bem organizada, é uma questão simples, né? Ela foi pura e direto. Falou o resultado da operação e deu uma conta para a gente fazer. Então vamos reescrever essa operação. Eu tenho lá a raiz quadrada de 529 dividido por 23. Tudo isso está elevado a 1. Mais raiz quadrada de 23
elevado a zero menos 1 sobre 89. Ok. Então vamos por partes. Primeira coisa, resolver aquela raiz. Então, raiz de 529, vai lá, fatora, você vai encontrar 23 sobre 23 dividido por 1. Se quiser, pode até terminar essa parte, né? 23 dividido por 23 é 1, e 1 elevado a 1 é ele mesmo. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. A outra parte. Qualquer coisa que não seja 0 elevado a 0, isso dá 1. Então, raiz quadrada de 23 elevado a 0 é 1. Na parte de cima, lá, menos 1 sobre 89. Só que 1 menos 1 é 0. E 0 dividido por 89 é 0. E na calculadora, 1 mais 0, esse cara dá 1. Então, gabarito, olha lá, letrinha A, de aprovação. Ok? Então, uma expressãozinha ali que não nos dava trabalho ali para fazer seu cálculo, né? E lembrando, se você quer ter acesso ali a nossos materiais exclusivos, a gente tem aí o nosso botão do Valeu para você fazer ali o seu auxílio financeiro. E também você tem o do Seja Membro. Dependendo do nível que você entrar no Seja Membro, você tem acesso a materiais exclusivos, ok? Então dá uma olhadinha lá nos nossos planos. Aquele que te chama mais atenção, venha fazer parte da nossa família. Questão de número 14, galera, falou o seguinte. Os objetos matemáticos podem ser representados em diferentes registros. Por exemplo, a função quadrática pode ser representada por meio de uma tabela com valores tendo ali o domínio, que é o nosso x, e a imagem, que é os valores de y. Ok. Pode ser representada pela simbologia algébrica e pode ser representada por meio de um gráfico no plano. A seguir, a função f está representada por meio de uma tabela e por meio da sua representação geométrica, que é o gráfico. Ok. Esquece aquilo ali, vamos continuar lendo a nossa questão. A função f está corretamente representada em sua expressão algébrica em qual alternativa? Então eu quero olhar para isso daqui utilizando a tabela e o gráfico e falar qual das funções é o correto. Caminho que a maioria poderia escolher: substituir valores, né? Eu vou jogar o x sendo 0, será que vai dar 10? Joga 1, será que vai dar 11? Em cada uma das alternativas. Forma trabalhosa, né, pessoal? Não precisa, olha para o seu gráfico com calma. Se o seu gráfico é uma função do segundo grau, com a concavidade voltada para baixo, isso quer dizer que o seu A é um número negativo. Então, você já tem essa informação. Quando a concavidade é nesse formato, fica parecendo um U. Se tem que ser um número negativo, olha com calma lá para os itens. Eu já jogo fora a letra A e a letra C, só nessa interpretação. Okay? Outra informação que nós temos. Aonde ele corta o eixo Y? Que é ali no 10. Positivo. Onde ele corta o y é sempre o termo independente. Nesse caso, o termo independente é o valor do c. Então, nosso c vale 10. Olhando para os itens, olha lá. Então, negativo e 10 positivo, porque eu estou na parte positiva, né? Ele é 10, não menos 10, que seria lá embaixo. Eu já matei minha questão. Então, ali eu já tenho a minha resposta. 10 positivo e, por causa da concavidade, o nosso a negativo, que é quem acompanha x ao quadrado. Então, a função ali fica sendo da letra D. Menos x quadrado, ele vai mandar na concavidade, vai ficar para baixo. E o 10 no final, ele vai falar aonde corta o eixo y. Então, eu nem precisei substituir valores. Só na interpretação, a gente mata a nossa questão. Fala sério. Se você tem esse tipo de dica em qualquer lugar por aí. E a nossa última questão, número 15, também só na parte interpretativa. Falava assim: com base nos conceitos envolvendo os números racionais e os números reais, julgue as afirmações a seguir. Então, questão 1, ele falou para a gente, vamos fazer aqui um VOF, né? Questão 1, ele nos falou o seguinte: todo número racional é um número real, mas nem todo número real é racional. Então, o que eu sempre bato na tecla com vocês, conheça os conjuntos numéricos. Quem são os racionais, galera? O símbolo é um quê?
é todo número que eu posso escrever na forma de fração. Então, ele pode ser uma fração. Ele pode ser escrito na forma de fração. Por quê? Eu tenho ali, por exemplo, o 0,50, que ele não está na forma de fração, mas ele é a mesma coisa que 1 sobre 2. Okay? Eu tenho números que não estão na forma de fração, como, por exemplo, o fatídico π. Ele entra nos irracionais. Okay? É o 3,141592, assim por diante. Então, o que ele está falando? Todo número racional, ele está dentro dos reais. A gente lembra daqueles diagramas do desenho, né, que eu tenho lá, os naturais, dentro dele, envolvendo ele ali, tá os inteiros, envolvendo ele, tá os racionais. Os irracionais estão isolados. E para juntar essa galera toda, eu tenho os reais. Então, o que ele está falando para a gente? Todo número racional, ele é real? Sim. Mas o contrário, todo número real, ele é racional? Não. Por exemplo, se eu pegar algum número irracional, igual o π, ele é real? Sim. Mas ele é racional? Não. Então, a ordem do que ele falou ali, esse cara é verdadeiro. Né? Beleza. Analisando o próximo, o 2. O sucessor, ou seja, o número que vem depois do 0,99, é o 1,0? Não, né, galera? Por quê? Pensando nos números racionais, entre dois valores eu tenho infinitos números. Então, é praticamente impossível a gente falar qual é o próximo. Por exemplo, ali entre eles eu posso colocar o 0,991. Já é um número que está entre eles. Então, o sucessor ali é ele? Não, falso. Okay? E para fechar essa questão, ele fala o seguinte lá na 3. Entre os números reais 1 e 2, há infinitos números. Então, se eu penso ali entre o número 1 e o número 2 na reta numérica, tem infinitos valores ali? Sim. Pensando nos números reais, verdadeiro. Porque se entre os racionais eu já tenho infinitos números ali, nos reais mais ainda, né? Eu sempre posso pegar e dividir ao meio, e ao meio, e ao meio novamente. Então, verdadeiros ali, a gente teve o 1 e o 3. O 1 e o 3 como verdadeiro, gabarito, letrinha D, de dei conta, de questãozinha detonada. Não só a questão, mas todos os itens aí da parte matemática. Lembrando que essa prova aqui pode ter tido para outros cargos, né, pessoal? Não olhei ali no edital, mas eu sei que esse mesmo modelo ali apareceu para analista ambiental, que a nossa amiga Adriana fez, e para pedagoga educação infantil também foi o mesmo modelo. Novamente aí agradeço pelas palavras. Vejo vocês no próximo vídeo e a gente se encontra por aí. Até lá!